Olá, querido. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciando aqui mais um Papo na Quarta. É uma alegria ter você participando conosco. Obrigado aí pelo seu carinho, as suas orações e a sua audiência. E o Papo na Quarta hoje nós vamos conversar sobre um tema, entendo que seja relevante, importante, sempre bom tratar esse assunto. O nosso papo hoje é sobre o termo ou assunto pedofilia. E para bater esse papo, nós convidamos aqui o nosso irmão, Reverendo Jusilei. Reverendo Jusilei, alegria tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo ao Papo na Quarta. Que Deus o abençoe juntamente com a sua linda família. Por favor, dê a sua saudação aí aos nossos irmãos que participam conosco do Papo na Quarta. Reverendo Romildo, bom dia. Uma alegria muito grande estar aqui. Os irmãos também que nos acompanham, especialmente o conselho e a liderança, os irmãos aqui da Quarta de Taguatinga. Uma alegria muito grande participar mais uma vez, né, de uma programação de vocês, de um programa de vocês e poder tentar contribuir de alguma maneira. Certamente, meu pastor, você vai poder contribuir muito. Meu pastor, como o nosso tema é pedofilia, eu sempre gosto de iniciar o nosso bate-papo pedindo ao nosso convidado que nos ofereça uma definição do termo. Então, o que vem a ser pedofilia? Pedofilia ela tem tanto uma definição histórica quanto legal, né? Então, tentando juntar as duas coisas, a pedofilia ela é uma perversão que faz parte das parafilias. As parafilias são aquelas listas de, digamos, comportamentos sexuais incomuns ou inadequados, né? Por isso chamado de perversão. São perversões que ela leva indivíduos adultos, é uma perversão que leva o indivíduo adulto a sentir atração por crianças e adolescentes, né? Pré-púberes e púberes, né, na definição legal. E não apenas sentir a atração, mas também levar a práticas. A prática, de acordo com o Código Penal, seria a prática efetivamente sexual, mas, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, também pode ser a prática, por exemplo, da pornografia, da divulgação eletrônica ou qualquer tipo de envolvimento eletrônico, né, midiático, que envolva a atividade de natureza de qualquer cunho sexual envolvendo criança e adolescente. Ok, meu pastor. Dentro dessa sua proposta de definição do termo pedofilia, nós podemos afirmar que a pedofilia é uma doença? Do ponto de vista, digamos, de órgãos como a OMS, a psiquiatria, a psicologia, eles têm, principalmente nos últimos anos, considerado como doença. A OMS categoriza, como eu disse, a partir da definição legal do agrupamento como uma parafilia, ela categoriza como doença. Dentro do campo jurídico, há controvérsias, né? Porque, inclusive, o pensamento do direito brasileiro tem sido no sentido de entender que cada caso precisa ser analisado, precisa ser observado, porque eles entendem que em alguns o indivíduo ele não foi capaz de fazer um juízo comportamental. E aí, por isso, o direito acaba entendendo como doença. Em outros casos, o entendimento do direito tem sido de que sim, o indivíduo foi capaz de fazer um juízo comportamental, de entender o que estava fazendo. Agora, obviamente que, teologicamente, do ponto de vista até da convicção pessoal, eu entendo que não se trata de doença. Eu entendo que se trata de pecado, né? Nós temos dois textos da Escritura que são muito importantes para a gente fazer essa análise. Romanos 1, especialmente o verso 31, e o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Nesses textos nós temos a palavra desafeiçoados, né, que do grego ali vai vir a palavra astergos, né, que vem da raiz estergo, que está relacionada à afeição. Então são homens desafeiçoados, ou seja, seriam pessoas que não têm afeição, não têm amor, de uma maneira mais específica, principalmente considerando que a pedofilia envolve normalmente pessoas de confiança, pessoas próximas,
pessoas que deveriam cuidar, proteger da criança e do adolescente, nós estamos falando de pessoas que não têm afeto, não têm amor por quem deveria ter, né? Pelo vulnerável. Então, de acordo com esses textos que eu citei, e obviamente o conjunto das escrituras, nós teríamos de fato aí uma questão de pecado, né? Um pecado que é o grande problema da humanidade, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, na Bíblia, a Bíblia, várias dessas condutas sexuais, ela não vai relacionar como psicopatia ou como uma doença da mente, mas como pecado, né? O que demanda o indivíduo compreender seus atos e carecer de arrepender-se dos seus atos, né? Então, a cura, de acordo com a Bíblia, para o pedófilo e para o pervertido sexual é o arrependimento, né? Então, nós temos esses 3 campos. Nesses 3 campos, você vai da doença à compreensão como pecado. Então, para a Organização Mundial de Saúde e outras vertentes, é entendido como uma doença, ok? Isso. E para o Código Penal brasileiro, a pedofilia é entendido como um crime? Sim, nós temos uma evolução legislativa em relação ao tratamento das questões sexuais de adultos com adolescentes, com crianças, a partir, primeiro, do artigo 217 do Código Penal, né, que trata de qualquer ato libidinoso ou sexual que envolva menores de 14 anos para baixo. Então, a presunção do Código Penal e a fixação, a tipificação do Código Penal brasileiro é de que qualquer tipo de envolvimento de natureza sexual entre um adulto e uma criança ou adolescente até a idade de 14 anos, há uma presunção, é um crime e é uma presunção de estupro, né? Só que nós tivemos depois o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que no artigo 241 ampliou o rol desses crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes. É por isso que eu disse que a pedofilia ela vai além da afeição, do interesse sexual por criança e adolescente e da prática sexual com eles, mas envolve também as práticas de pornografia, divulgação de fotos, essas coisas, né? Então, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 241, que define como crime a publicização de fotos, a exposição da intimidade da criança e do adolescente também. Ok, meu pastor. Então, nós estamos aqui batendo um papo sobre o termo pedofilia, já definimos o termo, já pontuamos aí que, segundo o Código Penal, com base aí também no Estatuto da Criança e do Adolescente, é crime. E aí, quais seriam, então, as consequências na vida de uma criança ou de um adolescente que foram, vamos usar a expressão, foram abusados sexualmente por um pedófilo? Você pode pontuar para a gente aí quais seriam as possíveis consequências na vida de uma criança ou adolescente? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a esfera mais contundentemente atingida é a esfera emocional, a esfera psicológica, né? Porque você tem um ser humano em formação que é vítima de um abuso que normalmente é praticado no contexto de confiança e de confiança em quem deveria protegê-lo, deveria guardá-lo, né? E ele então sofre esse abuso nesse contexto. E aí o primeiro dano contundente, obviamente, é o dano de natureza emocional, psicológica, porque você vai ver nascer aí na criança e no adolescente o medo, a desconfiança, a confusão mental em relação ao seu corpo, né? E daí, para outras questões, a gente pode ter danos físicos, porque, por exemplo, nós temos registros de muitos casos em que a criança e o adolescente sofrem com doenças sexualmente transmissíveis, né? Às vezes a agressão ela gera, né, a lesão física, algum tipo de dano nesse sentido. E obviamente que a história da criança e do adolescente, elas ficam machucadas, danificadas, né? Então nós vamos ter uma pessoa quebrada
e essa eu acho que é a expressão que resume tudo, né? Quebrada em muitos aspectos, demandando de maneira muito séria, muito grave, um processo longo, difícil, de cura, de restauração, né, de um ser humano inteiro, nos seus aspectos físicos, emocionais, espirituais. Né? Ok, meu pastor. Diante dessa sua fala que muitas vezes o pedófilo próximo à família, muitas vezes aqueles que deveriam proteger, acabam cometendo esse pecado, esse ato contra a criança ou adolescente, você consegue pontuar para a gente aí alguns sinais que, quem sabe, a criança está revelando para um adulto que está sendo abusada por algum adulto, alguns sinais que quem é próximo à criança possa conseguir captar, perceber que ela está sendo abusada sexualmente falando? Sim, reverendo Romildo, assim, diante do que nós acabamos de falar, que nós passaremos a ter uma criança e um adolescente quebrados. E esta quebra, o primeiro sinal que eu acredito que será mais evidente é a mudança comportamental. Né? De repente a criança se cala, né? Há um silêncio. Esse silêncio pode ser motivado porque o abusador, ele dentro dessa esfera criada de intimidade, ele, para que não saia dali, a criança não denuncie, ele às vezes faz ameaças, chantagens, né? O que leva a criança a se calar. É óbvio que, além das questões comportamentais, como alguns infantilismos, algumas regressões de maturidade comportamental, né? A criança, por exemplo, que já tinha passado de fase, ou adolescente, que já estavam amadurecidos em relação a coisa, de repente regride, demonstra alguns comportamentos mais infantis. Ele também pode apresentar questões como comportamentos sexuais alterados. A criança começa a falar muito sobre questões sexuais, ou o próprio adolescente começar a demonstrar uma certa erotização no comportamento, né, pelo dano, digamos, sexual causado. Mas também outros, né? Alguns outros hábitos podem ser alterados, como, por exemplo, alguns estudiosos apontam para falta de sono, dificuldade de concentração, um descuido com a aparência, uma forma até mesmo de autopunição, porque a criança e o adolescente podem se sentir culpados por aquela situação, dentre outros, né? Agora, é lógico que a gente também tem a questão dos traumas físicos, hematomas, alguns sinais de machucados, de trauma físico. Então, tudo isso tem que ser observado, né? É óbvio que vai haver variações de um caso para outro caso, né? Mas é importante que pais, que responsáveis, que, por exemplo, a própria liderança da igreja, porque a gente tem também, infelizmente, registro de abusos até mesmo no contexto da igreja. A gente vê os inúmeros escândalos que tem na Igreja Católica Romana, mas tem também registros de abuso sexual a crianças e adolescentes no nosso contexto, né, da igreja evangélica. Então, é importante que aqueles que cuidam, que eles estejam atentos a toda essa variedade de sinais que a gente pode perceber. Ok, meu pastor. Então, nós já definimos aqui o que vem a ser pedofilia, já definimos também, ou já pontuamos algumas consequências na vida de uma criança ou adolescente sendo abusada, alguns sinais que podem ser evidenciados. Meu pastor, me ajude agora, nos levando a pensar aí como nós podemos ajudar uma criança ou uma adolescente que foram vítimas de abuso sexual. Qual que seria a proposta para ajudar essas crianças e adolescentes? Nesse caso, eu prefiro começar, até pela delicadeza da situação, dizendo como você não ajuda, né? Porque às vezes a gente tem aquele ímpeto, a vontade de interferir, de se envolver, de ajudar, e nesse tipo de situação é bom que se saiba realmente ajudar, o melhor muitas vezes, se for prejudicar, deixar quieto, deixar quem é capaz poder ajudar.
Então, dizendo isso, é importante que a pessoa, por exemplo, tenha a prudência de não entrar na situação para prejudicar ainda mais. Então, como, por exemplo, a gente está envolvendo uma quebra de uma pessoa, danos que são muito sérios e que vão demandar tempo, que a cura e a restauração numa situação como essa envolvem uma caminhada longa. Então, por exemplo, aqueles que são apressados, aqueles que têm opiniões, por exemplo, muito também apressadas e refletidas, eles tendem a ser um problema para famílias, né, de pessoas abusadas e para pessoas abusadas. Então, por exemplo, no meio evangélico a gente tem uma questão de, às vezes, espiritualizar com pressa. Então, vamos orar que a oração aqui resolve tudo, né? Então, das minhas preocupações maiores estão aqueles que querem ajudar e atrapalham, né? Tipo, orar pela família e achar que a família tem que estar com tudo resolvido a hora que a oração terminar. Então, não faça isso. Essa não é uma forma de ajudar. Uma família abusada, uma criança ou adolescente abusado, os pais também são quebrados, a família é toda atingida. E a última coisa que você pode impor sobre essa família é a espiritualização indevida, impor sobre eles pressa para resolver o problema, coisas desse tipo. Quem quer ajudar tem que estar disposto a longas caminhadas, né? E outras maneiras bem objetivas de ajudar é preciso que tenha a denúncia. Nós estamos falando de um crime, nós estamos falando de uma prática perversa, terrível, né? E todo o regramento que o país estabelece para proteger as nossas crianças e adolescentes, elas precisam da nossa cooperação imediata. Então, toda vez que nós tomarmos conhecimento de qualquer abuso, de qualquer coisa dessa esfera, precisa de denúncia, precisa que haja denúncia, né, aos meios competentes. E entender que a cura e a restauração ela será no tempo da pessoa e, obviamente, no tempo de Deus. Então, se você quer ajudar, você tem que estar disposto a caminhar com essa família, a caminhar com essa criança, a caminhar com esse adolescente, com paciência, no tempo tanto de Deus quanto no tempo da criança e do adolescente. Ok, meu pastor, você pontuou aí na sua resposta à minha pergunta que a criança ou a família possam denunciar ao órgão competente. Existe um canal em que pode ser feita essa denúncia? Tem algum site, algum telefone? Veja bem, há orientações. Nós temos, por exemplo, entidades variadas que lidam com isso. Nós temos segmentos dentro do próprio Ministério Público. Nós temos o Conselho Tutelar. São vários órgãos e entidades, inclusive ONGs, que trabalham na questão da pedofilia e da proteção da criança e do adolescente. Então não temos um único órgão e um único caminho. Nós temos uma opção em vários deles. Alguns promotores da defesa da criança e do adolescente, eles recomendam que o melhor caminho é de imediato procurar uma delegacia de polícia. De preferência uma delegacia especializada, uma delegacia que lide com a proteção dos menores, né? Mas, além da ida a uma delegacia, você tem a opção de acionar o Conselho Tutelar, né, do seu lugar, da sua região. Você tem a opção de buscar o Ministério Público, e lá dentro o Ministério Público vai, ou por via de telefone, ou por busca presencial, ele vai te encaminhar para um departamento específico do Ministério Público da criança e do adolescente, né? Temos ONGs que trabalham, porque o interessante das ONGs, como a Childhood e vários outros, é que eles têm, inclusive, departamentos que podem dar algum apoio às famílias, né? O que é bom. E é importante que se diga que esses órgãos também eles têm algum nível de estruturação, fora as delegacias de polícia, para dar um acompanhamento mais próximo. O Conselho Tutelar será um tanto próximo. O Ministério Público também não vai lidar apenas com a questão da judicialização do crime, né? Mas vai dar algum suporte para a família. Então nós temos esses órgãos, são diversos órgãos, né? Você, enquanto advogado, enquanto pastor, enquanto crente, um homem de Deus, mas deixa aí, por favor, para uma palavra de esperança para uma criança, um adolescente ou uma família que sofreram, né? Bom, o que eu digo para uma família
machucada, quebrada por uma experiência dolorosa como essa, é que nós temos Jesus, o amado das nossas almas. E em Cristo, tanto a criança ou adolescente abusado, quanto a família, tem a esperança e a certeza de que não é o episódio, não é o dano, não é o abuso que lhe identifica, mas Jesus é a sua identidade. Então começa porque nós em Jesus encontramos esta nova identidade nossa, né? Apesar da história ter sido uma história de dor, machucado, né? De ferida, mas Jesus ele está acima disso. Então quem define a criança e o adolescente abusado não é o abuso, né? É Jesus. E nele nós encontramos a esperança e a certeza de que todas as coisas se fazem novas. Ele diz em Apocalipse 21:5 que está fazendo novas todas as coisas. Então, tanto a segurança da nossa identidade em Jesus, quanto o fato de que a nossa história está sendo preenchida por Ele, reescrita por Ele, renovada por Ele. Então, por mais que a sua história tenha sido atingida por esse episódio doloroso, que pode ter sido pontual, pode ter sido apenas um evento, ou pode ter sido um processo longo de alguns anos de abuso, mas o fato é que a história, quando Jesus reassume ela, assume o controle dela, ela é reescrita. E ela é ressignificada, ela é redimida em Jesus. Então, a nossa esperança é Ele, a sua esperança é Ele, e é essa minha palavra. Então, lembrando que o que eu disse agora há pouco, que é um processo longo, é uma caminhada, mas é uma caminhada que nós temos com Jesus. Pastor, uma última ilustração para essas famílias, para essas crianças e adolescentes, é a história de uma médica missionária que atuava num acampamento africano e que foi vítima de uma agressão de uma tribo que havia invadido o acampamento, matando homens, violentando mulheres. E no momento em que ela estava sendo violentada, ela disse que orou e clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, por que tu me abandonastes? Sofrendo aqui essa violência. E então ela disse que o Espírito lhe disse, falou ao seu coração naquele momento: quem foi que disse que eu te deixei, que eu te abandonei? Estou aqui com você, sofrendo essa violência, esse abuso. Então o Senhor, o nosso Senhor é esse, que sabe o que é sofrer, e não apenas sofreu para que pudesse nos salvar, mas está conosco em todos os nossos sofrimentos, em meio a todas as nossas dores. Ele é não apenas aquele que sabe sofrer, mas é aquele que cura e que restaura todas as nossas dores em meio a todos os nossos sofrimentos. Eu quero dizer para você, para sua família, se porventura vivenciar um quadro que nós batemos o papo aqui sobre um abuso, Deus te ama. E Jesus te faz um convite maravilhoso em Mateus 11, a partir do verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o Senhor Jesus, que sofreu na cruz por você e por mim, possa ir ao seu encontro, ao encontro da sua família, consolar, confortar e restaurar as feridas. Meu pastor, estamos chegando ao final, grato aí por ter aceito o convite a participar conosco. Dê sua saudação final aí para os nossos irmãos que participam conosco, por gentileza. Pastor, obrigado, agradeço a sua confiança, a sua amizade, né? Também a confiança do Conselho da Quarta Igreja. Um abraço a todos, que Deus esteja abençoando a todos, as nossas famílias. E minha palavra final é que Jesus esteja nos guardando, nos dando livramento em tempos tão maus, né? Deus nos guarde. Deus abençoe, querido. Obrigado por ter participado aqui do nosso Papo na Quarta. Siga aí a Quarta Igreja nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube. Tendo a oportunidade, você que mora aqui em Brasília, faça uma visita à Quarta Igreja. Será uma alegria receber você aqui. Fiquem todos na paz de Cristo. Um beijo no coração e até o próximo Papo na Quarta. Tchau, tchau.